Olá, uma aula de literatura agora para você que vai fazer a prova da PMMG e sobre o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. Para podermos nós nos ambientarmos nessa obra, já começamos a nos lembrar de uma frase do autor Afonso Henriques de Lima Barreto, que é: o Brasil não tem povo, tem público. Isso quer dizer para ele, né, ironicamente, que a relação, ela sintetiza a relação entre Estado e o republicano, o Estado republicano, que era a época que ele vivia, e a sociedade brasileira. Então, isso aí também já vai ajudando a gente entender o transcorrer do romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, porque os problemas brasileiros, principalmente envolvendo, né, aquela fase em que a República estava tentando se firmar, porque acabara de ser proclamada, né? Nós estávamos no segundo governo republicano, com o Floriano Peixoto, Deodoro da Fonseca, que proclamou a República, foi o primeiro, mas ficou só 2 anos no poder, e já passou depois para o Floriano Peixoto, que era seu vice, e é a época do Floriano Peixoto que é retratada na obra Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então, essa frase que o Brasil não tem povo, tem público, já ajuda a gente a compreender um pouco a obra de que vamos falar. Bom, para ele, Lima Barreto, essa frase, o Brasil não tem povo, apenas público, ele quer chamar a atenção para o fato de que povo luta por seus direitos e público só assiste de camarote. Então, quem é público, quem está só na condição de público, está só assistindo. Mas um povo não pode só assistir ao que acontece e engolir do jeito que vem. O povo tem que lutar pelos seus direitos, era essa a ideologia do Lima Barreto. Era essa a vontade dele, e é isso que você vai ver de uma forma um pouco irônica e cômica, muitas vezes, no livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. Bom, em que época que se deu? Então, nós vamos situar o livro do Lima Barreto na época chamada pré-modernismo, que não é considerado uma escola literária. Uma escola literária é um período em que um conjunto de autores, né, que escrevem, que produzem a sua obra naquela época, eles mantêm algumas características que são comuns a todos eles. Então, você lê por exemplo, uma escola literária como romantismo, realismo, naturalismo, você lê um romance de cada uma dessas épocas, de um autor, lê de outro, você observa que tem características ideais comuns em vários autores, né, daquela escola literária. E no pré-modernismo, nós tivemos várias obras publicadas nesse período de 1902 a 1922, e que cada uma versa sobre um assunto diferente. Por exemplo, em 1902, que foi o início, foi com a obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, e Canaã, de Graça Aranha. O Euclides da Cunha, ele escreveu Os Sertões, traduzindo ali toda a realidade da Guerra de Canudos. Ele era jornalista, foi cobrir, né, foi fazer reportagens sobre esse acontecimento lá no sertão baiano, e daí nasceu o livro Os Sertões. Então, aí ele vai retratar toda a miséria humana que aconteceu na Guerra de Canudos, a, a força da República contra esse povo, né, dos sertões, da Guerra de Canudos, e nós tivemos aí uma obra magnífica, também dividida em 3 partes, que é o homem, a terra e a luta, o livro Os Sertões. Já em Canaã, o autor vai falar sobre a imigração alemã no Espírito Santo. Depois nós temos também Monteiro Lobato, nessa época, que principalmente no livro Urupês, com a figura do Jeca Tatu, ele vai ressaltar, denunciar as misérias ali do Vale do Paraíba. Então, quer dizer que nós vamos ter aí várias obras, vários autores nesses 20 anos aí de pré-modernismo, mas cada um com suas características, cada um com um ideal diferente, mas tudo representando fatos que estavam acontecendo no país, estavam desnudando muitas coisas
ruins que estavam acontecendo no país e que antes, né, era esquecido. Estavam vendo antes só a beleza do país, não estava vendo o outro lado da moeda. Esses autores vêm desnudar esse outro lado da realidade brasileira. Mas, então, por causa disso, ele não é considerado esse período uma escola literária, e sim um período de transição. Eles estavam preparando o terreno para acontecer o modernismo e teve início com a Semana de Arte Moderna em 1922, em São Paulo. Então, essa época do pré-modernismo, ela vai incorporar tensões sociais daquele período, vai mostrar uma visão crítica da realidade do Brasil, aí do século XX, então essas obras vão refletir os problemas nacionais, como já comentei. Vai manter o regionalismo nascido do romantismo, quer dizer, na época do romantismo, então, nós tivemos as obras regionais, então, vai manter o regionalismo, quer dizer, vai falar de algumas regiões do país, como nos sertões, como em Canaã de Graça Aranha, mas com características diversas. Não vai mostrar só o lado bonito, o lado lindo, perfeito, por exemplo, de cada região. Vai mostrar também as mazelas de cada uma. Então, isso vai marcar, né, vai ser marcante a diferença das obras produzidas até então. Mas como nós estamos vendo um e outro autor com características diferentes, buscando ideais diferentes, não se constituiu uma escola literária. Então, essa época, mais um detalhe, nega o Brasil literário herdado do romantismo e do parnasianismo, onde tudo era idealizado. Então, aqui, ó, nós tínhamos a idealização, era tudo lindo, maravilhoso. Agora nós vamos mostrar, na época do pré-modernismo, preparando o terreno para o modernismo, a outra face do Brasil, certo? Então, ele nega o Brasil literário do romantismo. Incorpora o regionalismo crítico, diferente daquele idealizador, né? Regionalismo idealizador do romantismo. Agora, é o regionalismo dos caboclos interioranos, como eu disse lá no Urupês, do Jeca Tatu, do Monteiro Lobato, como dos subúrbios, como nós vamos ver aqui na obra do Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então, isso é que vai ser o grande tema do pré-modernismo. Aí, essa descoberta do Brasil, entre aspas, que é como se fosse assim, ó, antes, né, em 1500, descobriram o Brasil, terra linda, maravilhosa, perfeita. Agora, eles estão redescobrindo o Brasil, mostrando o outro lado dele. Isso é a principal herança que eles vão deixar para o movimento modernista. Eles abrem as portas para uma literatura modernista. E daí, a partir de 1922, então, vamos ter uma nova escola literária, que é o modernismo. Então, nós vamos ter textos numa linguagem mais simples, que se aproxima do coloquial, mas essa questão da linguagem mais simples, próxima ao coloquial, não vai ser verificada em todas as obras pré-modernistas. Por exemplo, aqui, com Euclides da Cunha, a linguagem não é simples, certo? A linguagem é difícil, além de a obra ser bastante extensa, é um livro de 600 páginas, então, quer dizer, uma obra extensa. Fala sobre muitos assuntos, porque o Euclides da Cunha tinha vários conhecimentos em várias áreas, então ele tinha conhecimento, por exemplo, também na área da botânica, então ele descreve as plantas da região, descreve a topografia da região e usa palavras muitas vezes técnicas. Então, não é uma linguagem fácil para nós lermos os sertões. Né? Não é uma linguagem fácil que você lê a obra, mas já o Lima Barreto vai trazer uma linguagem mais simples para nós. Inclusive, ele é criticado na época por causa da linguagem também, mas o objetivo dele era aproximar-se do povo. Então, ele queria trazer o povo para a sua obra, e para trazer o povo para a obra, tinha que trazer com a linguagem dele. Bom, então o nosso autor, o Lima Barreto, ele nasce em 13 de maio de 1881, exatamente 7 anos antes da abolição da escravatura, que aconteceu
em 13 de maio de 1888. Então, olha, ó, 13 de maio, 7 anos antes da abolição da escravatura, nascia Lima Barreto no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Ele morre em 1º de novembro de 1922, lá também no Rio de Janeiro, então, apenas 41 anos, né? Apenas 41 anos que ele viveu. Os pais eram o tipógrafo Joaquim Henriques de Lima Barreto e uma professora primária, Amália Augusta. Eles eram mestiços e pobres, e por isso é lógico, né, é um dos motivos, né, de preconceito, infelizmente, em todas as épocas, não foi diferente na época do Lima Barreto. E, por exemplo, aqui nós podemos ver passagens na biografia dele que mostra que sofreu muito preconceito. Por exemplo, quando ele se matriculou na Escola Politécnica, ele foi interpelado por um veterano que disse assim, ó, onde já se viu mulato com o nome de rei de Portugal? Porque em Portugal já, né, teve rei com esse nome, Afonso. Então, onde já se viu mulato com o nome de rei de Portugal? Olha para você ver. Então, sofrendo preconceito. Então, por ser mulato, por ser pobre, por fazer uma linguagem simples na sua obra, né, ele foi alvo de muitos preconceitos. Aos 7 anos, Lima Barreto ficou órfão de mãe. O biógrafo dele escreve que isso aí, ó, caiu como uma sombra. Isso caiu como uma sombra na vida do autor. Ou seja, a morte da mãe assombrou, né, o Lima Barreto, deixou o Lima Barreto triste a vida toda, segundo uma irmã dele também, na biografia dele, ele era sempre triste, calado, né, desligado, distante. Então, pode ser o que o biógrafo descreveu como a falta da mãe ter caído como uma sombra na vida dele. Bom, agora, no dia 13 de maio de 1888, não confunda com a data do nascimento dele, 13 de maio de 1881, estamos aqui 7 anos depois do nascimento. Então, quer dizer, no dia que Lima Barreto fazia 7 anos, a princesa Isabel ia assinar em praça pública a Lei Áurea, libertando os escravos no Brasil. E, entre as pessoas que estavam ali comemorando a abolição, estava quem? Lima Barreto. O pai o levou para assistir aquele evento. Então, Lima Barreto aniversariava naquele dia, fazendo 7 anos, e a abolição da escravatura acontecia, pelo menos oficialmente, né? Viu uma multidão de escravos que aguardava a liberdade. Então, esse momento serviu de assunto para muitos, né, anos mais tarde, essas recordações marcaram suas obras. Então, aquilo era uma criança de 7 anos, mas a lembrança desse momento foi repercutir em muitas de suas obras. Ele era afilhado do Visconde de Ouro Preto. Então, isso aí ajudou com que ele ingressasse, né, no Colégio Pedro II para fazer o curso secundário. Depois ingressou na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, onde ele iniciou o curso de engenharia, mas ele não terminou o curso porque, em 1903, quando ele estava no terceiro ano de engenharia, ele precisou abandonar o curso porque o pai havia enlouquecido. E, como filho mais velho, o sustento dos 3 irmãos agora era a responsabilidade dele. Bom, em 1904, então, como ele precisava cuidar dos irmãos mais novos, ele foi aprovado no concurso para escriturário do Ministério da Guerra. Ministério da Guerra. Bom, ele ficou, nessa época, ele ficou em segundo lugar no concurso e só tinha uma vaga. Mas, tempos depois, houve um falecimento nessa sessão e abriu-se mais uma vaga e ele preencheu essa vaga, ficando ali por cerca de 15 anos, até que ele solicitou aposentadoria por invalidez, antes dos 40 anos de idade, porque com 41 ele já faleceu, né? Então, dá para quem lê o livro, dá para observar algumas semelhanças, né, com a ficção. Olha, o Policarpo Quaresma trabalhava, era subsecretário do Arsenal de Guerra. O Lima Barreto trabalhou no Ministério da Guerra.
o Policarpo Quaresma enlouqueceu, né? Quer dizer, foi dado como louco, e então teve que requerer uma aposentadoria dele, né? Por invalidez, é lógico, e o que aconteceu também com Lima Barreto, né? Na realidade. Em 1905, ele ingressou no jornalismo, com uma série de reportagens que escreveu para o Correio da Manhã. Em 1907, fundou a revista Floreal, e que lança apenas 4 números. Ele tinha o espírito inquieto e rebelde, porque ele era inconformado com a mediocridade que reinava no país e também inconformado com a doença do pai. Assim, ele se tornou um alcoólatra, teve diversas crises com manifestações de alienação mental, então ele foi internado 2 vezes, né, com alucinações fantásticas que o perseguiam. Bom, estava, né, vamos dizer assim, alienado também, como o pai ficou, ele também ficara e foi internado no hospício, mas em momentos de lucidez, ele iniciou a redação do livro Cemitério dos Vivos. Nesse livro, ele diz o seguinte: o abismo abriu-se a meus pés. O abismo só pode ser a loucura, né? A que ele foi submetido, né, com tanto sofrimento na vida dele. E peço a Deus que jamais ele me trague, nem mesmo veja diante dos meus olhos, como vi por várias vezes. Então, quer dizer que ele estava falando desse abismo e pedindo a Deus que não o trouxesse de novo à sua vida, né? Bom, e ele escreveu ainda que, ó, de mim para mim, tenho certeza que não sou louco. Então, quer dizer, ele estava internado lá no sanatório, mas ele não se achava louco. Bom, quando cursava a faculdade, ele preferia ler os filósofos e publicar artigos no jornal da faculdade, e assinava com o pseudônimo de Momento de Inércia. Era um pré-modernista, como nós já falamos, e era consciente de nossos verdadeiros problemas, e critica o nacionalismo ufanista do romantismo, ou seja, ufano é aquele que é, né, obcecado por alguma coisa. Então, o nacionalista ufanista é aquele que acha, então, que a sua nação é perfeita, não tem nenhum defeito e a melhor de todas, né? Então, esse é o ufanista, e ele critica esse nacionalismo ufanista. Seu estilo é leve, fluente, aproximando-se da linguagem jornalística. Todos os romances do Lima Barreto trazem um traço autobiográfico, que é do preconceito racial. Então, ele sempre mostra isso nas obras dele e oferece ali um retrato perfeito dos subúrbios cariocas, isso é importante, dos subúrbios cariocas e da sua população. Então, é isso que permeia as obras do Lima Barreto. Bom, então a obra é um romance de época. Por que que é um romance de época? Porque nós vamos ver ali elementos sociais, elementos políticos, elementos históricos presentes nela. Então, em 1915 foi publicado, mas antes ela foi publicada em folhetins semanais, em 1911. Então, quer dizer que desde 1911, a obra Triste Fim de Policarpo Quaresma já estava em circulação, porém em formas de folhetins semanais. Em 1915 é que ela passou a ser publicada no livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma, a sua obra-prima. Ali, o autor expõe a vida política no Brasil após a proclamação da República. Então, veja bem, o que que ele expõe nesse livro. Então, é esse que é o assunto, né, do livro. Entre outros, mas quer dizer, ele vai expor essa época, especificamente na época do governo de Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro. A narrativa se passa no Rio de Janeiro, então esse é o nosso espaço, é o espaço da obra, no Rio de Janeiro. Mas, é claro, em vários locais do Rio de Janeiro. Vejamos alguns locais. Então, o bairro de São Januário. É aqui, no bairro de São Januário, que morava o Quaresma, o Policarpo Quaresma e sua irmã Adelaide, certo? E do outro lado da rua, quer dizer, vizinho do Policarpo Quaresma, aí no subúrbio do Rio de Janeiro, morava a família do general Albernaz. Bom, o arsenal de guerra, onde o
Policarpo trabalhava. Então, quer dizer, a história se passa ali também. Então, é a repartição do Ministério da Guerra, onde Quaresma tem o cargo de subsecretário. Bom, é claro que também se passa uma parte no hospício, porque ali ele é internado por 6 meses como louco, né? E ele fica desequilibrado por causa do desgosto que sofreu quando foi suspensa no Arsenal. Mas o que foi que ele fez para ser suspenso, né? Entre outras coisas, ele escreveu um ofício, ele foi, como diz assim, passar a limpo um ofício, e ao passar a limpo, descuidadosamente, ele o redige em Tupi-Guarani. E não era para ser mandado, ele estava só, é como se estivesse fazendo uma prática, já que ele era um grande estudioso e estudava a língua tupi, sabia a língua tupi, então, de repente, ele escreveu, e por acaso esse ofício foi realmente parar nas mãos dos superiores. Aí, então, daí é que ele foi tido como louco e internado nesse hospício. No hospício, ele era visitado pela afilhada chamada Olga, né, que era filha do seu compadre, Vicente Coleone, e por Ricardo Coração dos Outros, que era o músico, o trovador, que foi professor de violão do Policarpo Quaresma. Bom, outro espaço em que a história se passa é na cidade, no município de Curuzu, que ficava a 40 quilômetros do Rio de Janeiro. Ali, na segunda parte da obra, o Policarpo Quaresma vai comprar um sítio cujo nome é Sossego. Então, ele vai para esse lugar para comprovar que é possível produzir qualquer coisa nas terras do Brasil. Então, é um outro lugar em que se passa a história. O centro do Rio de Janeiro, ali onde fica o Palácio Presidencial, ficava naquela época, né, o Palácio Presidencial, porque naquela época o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, ficavam os quartéis, desculpa, quartéis, os bares elegantes, os teatros, a casa do Vicente Coleone, então quer dizer, também aparece muito o espaço da casa da Olga, né, o Vicente Coleone, o pai da Olga, então ali moravam ele, a Olga, e depois a Olga se casa com o doutor Armando Borges e passa a morar lá também. Bom, nós vamos ter também a Ilha das Enxadas, onde Quaresma, depois que termina a revolta da Armada, vencida pelo governo de Floriano, o governo Floriano vence, aí Quaresma, que já estava inserido, né, nessa luta, foi encarregado de tomar conta dos rebeldes prisioneiros aí na Ilha das Enxadas. Então, ele passou a ser o carcereiro, né? Coisa que foi incomodado. E por causa disso, desse incômodo dele, depois ele termina preso. E, claro, né, já sabemos qual vai ser o fim. Bom, o cenário histórico em que o autor, então, nós estamos falando do cenário físico ali. Agora, o cenário histórico em que o autor posiciona a história é pós-abolição. Então, quer dizer, quando a abolição já tinha acontecido e a Primeira República, no governo do segundo presidente do Brasil, como já foi dito, o Floriano Peixoto, conhecido como Marechal de Ferro. Mistura na obra, né, de crítica, análise e humor. O tema central é o nacionalismo absurdo, porém honesto, de Policarpo Quaresma, e perigoso. Então, o nacionalismo aqui visto com dois ângulos. O nacionalismo absurdo, porque era absurdo o nacionalismo do Quaresma mesmo, e também, ao mesmo tempo, um nacionalismo perigoso, quando manipulado por mãos férreas como o do Marechal Floriano Peixoto. Bom, as principais características da obra, então, são o nacionalismo crítico e o antirromantismo. O autor, outros detalhes da obra. O autor critica a educação recebida pelas mulheres, que eram preparadas apenas para o casamento. O romancista foi uma das primeiras vozes a defender o voto feminino. Vamos lembrar disso, vamos nos lembrar desse detalhe, né? Do romancista Lima Barreto ser um dos primeiros a defender o voto feminino. Bom, só para poder mostrar
que ele ressalta essa crítica de as mulheres serem preparadas só para se casar, vejam os detalhes aqui, ó, da Adelaide. Adelaide era irmã do Policarpo. Então, ela está sempre assim, ó, vai de um lado para outro com o irmão, porque já se acostumou com isso e porque nunca casou. Então, quer dizer, nunca se casou, ficou ali só cuidando do irmão. O irmão está ali em São Januário, no subúrbio do Rio de Janeiro, ela está lá cuidando dele. Ele vai para o sítio do Sossego, está lá ela cuidando dele. E a vida dela? Nada, né? Ou se casa ou fica cuidando do irmão ou do pai, etc. Então, era essa a vida da mulher. E a Ismênia? A Ismênia era filha do general Albernaz vizinho lá de Policarpo Quaresma. Ela era noiva do Cavalcante, Cavalcante nunca terminava o curso de odontologia dele para eles se casarem, mas quando não teve mais jeito e finalmente ele terminou, ele se mandou para o interior e a Ismênia ficou abandonada. Então, com isso, ela enlouquece e morre, né? Porque o noivo foi embora. E ela se acha incapaz de arranjar outro e parece que a vida da mulher era essa, tinha que se casar. Aí se decepcionou, não teve jeito, não casou. O fato foi o quê? Morrer, né? Então, deprimiu-se tanto que foi a morte. Olga, a filha do Vicente Corleone, ela descobre que o noivo dela não é alguém digno de admiração, mas casa com ele assim mesmo, porque na visão dela, na obra, se não casasse com ele, tinha que casar com outro mesmo, então vai ele mesmo. Então, quer dizer, a coisa da época era, a mulher tem que se casar, a mulher é feita para o lar, para ter filhos e cuidar do marido e pronto. As irmãs de Ismênia, né? Olha só, a Ismênia, aquela que morreu. Então, as irmãs de Ismênia, que eram quatro, porque elas eram cinco irmãs, Ismênia, Quinota, Vavá, Lili, e ainda tinha também o filho, né? Um filho, Lulu. Então, eram seis filhos que o general Bernays tinha. Cinco filhas e um filho. E as outras filhas, as outras irmãs da Ismênia, ficavam felizes quando ela ficaram felizes quando ela ficou noiva do Cavalcante, porque ela se casando estava abrindo as portas para elas também se casarem. Ou seja, mais uma vez as mulheres eram preparadas para o casamento, né? Nas festas que havia, que na casa do general Bernays havia muita festa, ele gostava de dar festa, a esposa dele, Dona Maricota, era a rainha das festas. Então, nas festas, a conversa entre as moças é sempre sobre moda e festas, né? E o casamento, é lógico, né? Olga pensa que ela só... E outro detalhe que mostra que as mulheres não tinham vez, né? Olga pensa que ela só poderia fazer alguma coisa pelos miseráveis que fica conhecendo em Curuzu se tivesse nascido homem. Então, tem um outro momento, quando ela está lá no sítio do Sossego, visitando seu padrinho Quaresma, e ela fica olhando as misérias daquele local, aquelas pessoas. Aí ela pensa, né, se ela fosse homem, talvez ela pudesse ajudá-las. Ou seja, mais uma vez mostrando a desvalorização da mulher. E o autor está mostrando isso para quê? Para criticar isso na sua obra. Ele critica, entre outras coisas, né, claro, a República e o exagerado militarismo na política da época. A obra narra os ideais e as frustrações do funcionário público Policarpo Quaresma, que era um homem metódico e nacionalista fanático. Ele era metódico, né, as coisas tudo bem detalhadinhas. Por exemplo, chegava em casa, né, o romance já começa assim, todas as tardes, às 16 horas e 15 minutos. Depois, nacionalismo fanático, tudo dele tinha que ser brasileiro, né? Então, sonhador e ingênuo, ele dedica a vida a estudar as riquezas do país, sabia tudo sobre o Brasil. Além da descrição política do final do século XIX, a obra traz um painel social e humano dos subúrbios cariocas na virada do século e a vida cotidiana das classes populares e das pessoas mais pobres, sem qualquer idealização, colocando-as do jeito que eram vistos. Inclusive, ele não poupa, né, adjetivos para dizer até assim claramente que eram feios, as pessoas eram feias, o lugar era feio, era mal feito. Então, quer dizer, ele mostrava sem nenhuma idealização, igual o romantismo idealizava. Tudo era lindo aqui, não, ele está mostrando as coisas sem amenizar nada, sem nenhum eufemismo, é feio mesmo. Busca por uma linguagem mais simples e coloquial,
como nós já dissemos antes, embora os autores do pré-modernismo ainda estivessem presos aos modelos do romance realista naturalista. Com uma linguagem descuidada, quando a gente fala linguagem descuidada, é porque, vez ou outra, você vai perceber nas obras algumas transgressões gramaticais, que ele não respeita, não por não desconhecimento dele, é lógico, mas era, como eu já disse, para aproximar mais do público leitor. Então, suas obras são impregnadas da justa preocupação com os fatos históricos e com os costumes sociais. Bom, aí falemos agora um pouco sobre alguns, né, personagens da obra. Então, Policarpo Quaresma, que é o protagonista, é o principal da obra, ele era extremamente patriota, como já percebemos na leitura do livro. Quem não leu só dessa conversa nesta aula já deu para perceber que ele era extremamente patriota e apaixonado pelo Brasil. Então, aí ele tenta melhorar o Brasil com suas próprias mãos, e muitos estudiosos vão comparar o protagonista com Dom Quixote de La Mancha, certo? E o Ricardo Coração Desoto seria o seu fiel escudeiro, como Sancho Panza era o fiel escudeiro do Dom Quixote, certo? Porque o Dom Quixote era tão idealizador, tão sonhador, que ele até lutava com moinhos de ventos. Para quem leu o livro sabe muito bem disso, quem conhece a história do Dom Quixote. Então, para mostrar, né, quão sonhador também era o Policarpo, muitos o compara com o Dom Quixote. E ele acaba, é claro, morrendo por seus ideais. Então, veja bem, uma frase, uma passagem do livro que comprova isso. Olha, a razão tinha que ser encontrada numa disposição particular de seu espírito, no forte sentimento que guiava sua vida. Policarpo era patriota. Desde moço, aí pelos 20 anos, o amor da pátria tornou-o todo inteiro. Não fora o amor comum, paurador e vazio, fora um sentimento sério, grave e absorvente. Nada de ambições políticas ou administrativas. O que Quaresma pensou, ou melhor, o que o patriotismo fez pensar foi no conhecimento inteiro do Brasil, levando-o a meditações sobre os seus recursos, para depois então apontar os remédios, as medidas progressivas, com pleno conhecimento de causa. Bom, depois vem Adelaide, que era irmã do Major Quaresma. Ah, aqui é só o Policarpo que eu coloquei fora da ordem alfabética, porque ele é o principal, já começamos com ele. Mas agora vamos em ordem alfabética. Aí vem Adelaide, que era irmã do Major Quaresma, não se casa, né, aparece como uma espécie de tutora de Quaresma, né, sempre cuidando dele. Mulher simples à margem dos ideais patrióticos e revolucionários do grande intelectual do Brasil, quer dizer, ela ficava à margem. Ela não fazia parte, ela não tinha, até mesmo porque para mostrar o lado, né, da mulher na época que não era valorizada. Então, ela ficava à margem. O Albernaz era um general aposentado e vizinho de Policarpo Quaresma. Para fazer-se respeitado, ele conta a história de batalhas, agora o detalhe, onde não esteve, certo? Ele realiza trabalhos burocráticos em sua seção, tem preocupação em casar suas filhas, Ismênia, Quinota, Zizi, Lalá e Vivi, que é uma, duas, três, quatro, cinco filhas. Então, a preocupação dele é casar essas cinco filhas e também conseguir uma pessoa que, né, fizesse com que o filho dele, o Lulu, fosse aprovado para entrar no colégio militar. E ele consegue isso, como a gente pode ler na ocasião lá do livro, quando vai acontecer o enlace matrimonial da Quinota com o Genelício. Então, no casamento lá, da festa lá para Quinota casar-se com o Genelício, então houve essa conversa aqui, ó. Lulu, o único filho do general, impava no seu uniforme do colégio militar, cheio de dourados e cabelos, tanto mais que passara de ano graças ao empenho do pai. Então, veja bem, graças ao empenho do pai. Ou seja, o pai se empenha, consegue um pistolão que coloca o filho dentro do colégio militar, porque não era fácil de se conseguir entrar lá, e aí agora o filho está ali, todo, como diz, todo engomado nesse uniforme, certo? Então, para mostrar como eram as coisas naquela época. E o general Albernaz
representava um desses interesseiros da época. Bom, aqui nós vamos ver mais um fato que mostra que, mesmo fazendo parte do Exército, que na Primeira República fora considerado o expoente máximo para a condição da emancipação nacional, o general Albernaz, ele é um militar que age em favor de interesses pessoais, como eu já disse, era interesseiro, né? Então, veja bem esse trecho do livro, olha. O general nada tinha de marcial, nem mesmo o uniforme que talvez não possuísse. Durante toda a sua carreira militar, não viu uma única batalha, não tivera um comando, nada fizera que tivesse relação com sua profissão e o seu curso de artilheiro. Fora sempre ajudante de ordens, assistente, encarregado disso ou daquilo, escriturário, almoxarife, e era secretário do Conselho Supremo Militar quando se reformou em general. Os seus hábitos eram de um bom chefe de seção e a sua inteligência não era muito diferente dos seus hábitos. Nada entendia de guerras, de estratégia, de tática ou de história militar. A sua sabedoria a tal respeito estava reduzida às batalhas do Paraguai, para ele a maior e a mais extraordinária guerra de todos os tempos. O altissonante título de general, que lembrava coisas sobre-humanas dos Césares, dos Turenes e dos Gustavos Adolfos, ficava mal naquele homem plácido, ou seja, né, no Albernaz, que era medíocre, bonachão, cuja única preocupação era casar as 5 filhas e arranjar pistolões para fazer o filho passar nos exames do colégio militar. Contudo, não era conveniente que duvidasse das suas aptidões guerreiras. Ele mesmo, percebendo seu ar muito civil, de onde em onde contava um episódio de guerra, uma anedota militar. Então ele dizia, foi em Lomas Valentinas, dizia ele. E se alguém perguntava, o general assistiu à batalha? Ele respondia logo, não pude, adoeci e vim para o Brasil nas vésperas, mas soube pelo camisão, pelo Venâncio, que a coisa esteve preta. Então aí, esse trecho do livro mostra o caráter, né, do general Albernaz. E mostrando o caráter do general Albernaz, é claro, o Lima Barreto está querendo mostrar as pessoas daquela época, né? Ou seja, as aparências, as pessoas que viviam de aparências na época. Bom, em ordem alfabética, então vem também Almirante Caldas. Esse era amigo do general, que também gostava de falar de batalhas que só conhecia por ouvir falar. Ou seja, nunca fui, não participei, eu só ouvi falar, certo? Mas então eles se gloriavam com aquilo como se eles fossem heróis de alguma coisa. Militar que mescla o patriotismo a favores pessoais que lhe concede ascensão em sua carreira. Então, olha só, favores pessoais. Então, quer dizer que o patriotismo desse aqui é assim, dependendo do favor que receber, né? Bom, Anastácio era empregado, era agregado de Policarpo, vivia com ele, sempre viveu com ele, certo? E quando foi para o sítio do Sossego, lá foi Anastácio seguindo o Policarpo Quaresma. Antonino Dutra, escrivão e funcionário da prefeitura de Curuzu, ou seja, quando o Policarpo foi para o município de Curuzu, comprou o sítio do Sossego, esse Antonino Dutra, então, é dessa segunda parte do livro. Procura Quaresma para pedir dinheiro, mas querendo apoio político dele. E não consegue, Quaresma não coadunava com aquelas ideias, aí então ele começa a perseguir Quaresma. Bom, Armando Borges, ou seja, o doutor Armando Borges, é o marido de Olga. Então, também um homem ambicioso e corrupto, quer subir na carreira através do funcionalismo público. Doutor Campos, também lá de Curuzu, era presidente da Câmara, lá em Curuzu, onde o Quaresma tinha o sítio Sossego. Também interessado em angariar prestígio, ele vai até Quaresma solicitar apoio, porque ele ouviu dizer que o major era amigo do presidente Floriano Peixoto. Então, pensou, se eu for amigo desse aqui também, então eu estou, né, com tudo. Eu vou conseguir mais coisas. Depois, também passa a perseguir o major, porque o major também repele esse aí, né? Então, ele vai representar uma política de mandonismos locais. Aquele que manda e eu tenho que obedecer, senão
é inimigo. Bom, o Cavalcante era o noivo de Ismênia, né, representa a trajetória de um estudante de odontologia, e não se sabe qual o motivo, né? Ele vai para o interior, abandona sua noiva. Talvez ele tenha ido só para abandonar, não queria casar, foi embora para o interior e nunca mais voltou, certo? Felizardo, e diga-se de passagem, né? Ele fez o curso de odontologia com alguma ajuda também do pai da sua noiva, do pai da Ismênia. O Albernaz deu ajuda a ele algumas vezes e depois simplesmente abandonou a moça. Felizardo era empregado de Quaresma, era muito bom trabalhador, mas não trabalhava nas próprias terras e bebia muito. Então, o Felizardo era lá de Curuzu. Quando o Quaresma comprou o sítio, né, precisou de mais pessoas para trabalhar, além dele e do Anastácio, o Felizardo foi trabalhar e ele tinha sua própria terra, mas não trabalhava na própria terra. Isso é uma crítica, quer dizer, você tem a terra e não produz. Mas é uma crítica para ver que a pessoa não tinha condições de produzir e que o governo não oferecia condições. Floriano Peixoto, aí sim, esse é o personagem que está na ficção, mas ele foi transportado da realidade porque este existiu realmente. Os outros são, podem ser baseados em algum outro personagem, de alguém da realidade, mas o Floriano Peixoto era real mesmo. Então, ele é caracterizado pelo narrador como indolente e preguiçoso. E reflete a imagem que Barreto tinha dos republicanos que subiram ao poder. Então, ele era contrário aos republicanos. O Lima Barreto, ele era a favor do regime anterior, da monarquia. O Genelício, ele era empregado do tesouro. Então, ele era escriturário e namorava Quinota, com a qual se casou, como já comentamos anteriormente. Ele era bajulador de seus superiores e tinha por objetivo galgar melhores posições em seu ofício. Ou seja, dá para se ver mais um interesseiro. Olha essa passagem do romance. Não havia ninguém mais bajulador e submisso do que ele. Nenhum pudor, nenhuma vergonha. Enchia os chefes e os superiores de todo incenso que podia. Quando saía, remancheava, lavava 3 ou 4 vezes as mãos até poder apanhar o diretor na porta. Acompanhava-o, conversava com ele sobre o serviço, dava pareceres e opiniões, criticava este ou aquele colega e deixava-o no bonde, se o homem ia para casa. Quando entrava um ministro, fazia-se escolher como intérprete dos companheiros e deitava um discurso. Nos aniversários de nascimento, era um soneto que começava sempre por salve e acabava também por 3 vezes salve. Então, mais um interesseiro na história. Inocêncio Bustamante, também amigo do general Albernaz, organiza um batalhão de voluntários na época da revolta da Armada para apoiar o governo, claro, e ganha o posto de tenente-coronel. Acredita na carreira militar como meio possível para ascensão social. Olha só essa passagem do livro. Inocêncio Bustamante também tinha a mesma mania demandista. Era renitente, teimoso, mas servil e humilde. Antigo voluntário da pátria, possuindo honras de major, não havia dia em que não fosse ao quartel-general ver o andamento de seu requerimento e de outros. Ele estava sempre fazendo um requerimento sempre pedindo, né, uma ascensão. Num pedia inclusão no asilo dos inválidos, noutro honras de tenente-coronel, noutro tal ou qual medalha, e quando não tinha nenhum, ia ver o dos outros. Então era assim, ó, tá vendo? Sempre pedindo alguma coisa, sempre querendo alcançar alguma coisa, mas outra pessoa que se mostra interesseira na obra. Ismênia, né, na nossa ordem alfabética aqui, então, Ismênia, nós já sabemos que é a filha de Albernaz, tinha como objetivo o casamento, como nós já vimos que era normal para as mulheres da época, ia se casar com o dentista Cavalcante, né, que ele fez o curso de odontologia, mas é aquele que foi embora para o interior e nunca mais voltou. Demonstra a condição e os interesses da mulher no subúrbio. Ao ver sua realidade se transformar em frustração, porque foi abandonada por Cavalcante, ela enlouquece e morre, né? E foi enterrada com seu vestido de noiva, como ela havia pedido antes, é claro. E depois de morrer, não tinha jeito de pedir mais nada. Bom, aí vem também a Lalá, que nota Vivi e Zizi, já coloquei as
as quatro na sequência aqui, porque elas são simplesmente irmãs de Ismênias, sem grandes aparições na obra. Maricota era a esposa de Albernaz, a que gostava de sempre estar fazendo uma festa. Qualquer motivo, Dona Maricota já organizava uma festa para reunir pessoas na sua casa. A Olga era afilhada de Quaresma, era pequena burguesa, porque o pai era rico, adaptando-se ao Rio de Janeiro e sua inserção na Belle Époque representa, ela vai representar o quê? A condição excepcional de uma filha brasileira de imigrante, porque o pai dela era italiano. Aqui nota, filha de Albernaz, demonstra a condição e os interesses da mulher no subúrbio também, como já falamos sobre a Ismênia, porque a condição da mulher era tudo igual, casa-se com Genelício. Ricardo Coração dos Outros era o poeta, cantador de modinhas, né? Se falar trovador é a mesma coisa, né? No livro fala trovador. Amigo e professor de violão de Policarpo. Ele entra do enredo, logo nas primeiras páginas, a gente já começa a conhecer o Ricardo Coração dos Outros, e isso vem indicar um rompimento nos hábitos de Policarpo Quaresma, né? Depois de aproximadamente 30 anos, fazendo as coisas sempre do mesmo jeitinho, aí ele começa a aprender violão e começa então a mudar seus hábitos. O Vicente Corleone, né, o italiano, que era o pai da Olga, ele era comerciante, quitandeiro italiano, que é o imigrante, ajudado por Quaresma numa diversidade financeira. Então, após esse caso, né, ele precisou, o Quaresma ajudou, ele se estabeleceu, ficou rico depois com os negócios dele, e então ele sempre teve o Quaresma na consideração, e por isso torna-se compadre, né? Levou o Quaresma para ser o padrinho da sua única filha, Olga. Representa, o Antônio Coleone representa de modo peculiar a situação do imigrante no Brasil. Demonstra o caráter contraditório de Quaresma. Por que demonstra o caráter contraditório? Porque o Quaresma, ele exaltava o que era nacional, né? No entanto, ele era muito amigo do imigrante Vicente Coleone. Agora vamos ao resumo da obra. Nós vamos lembrar, primeiramente, que a obra está dividida em três partes. E na primeira parte, a história se passa no Rio de Janeiro, né, na capital do Rio de Janeiro, principalmente nos subúrbios, e logo após a proclamação da República Brasileira. Bom, então, dividida em três partes, o romance é narrado em terceira pessoa, quem conta a história não participa dela, e o narrador é onisciente, quer dizer que ele sabe de tudo o que se passa com os seus personagens. Ele fala de Policarpo Quaresma, um funcionário público que pretende valorizar a cultura do país. A história do livro vai iniciar, então, em fins do século XIX e tem como espaço a cidade do Rio de Janeiro, onde Quaresma é subsecretário do ministro de Guerra. Uma das ações, aqui na primeira parte do livro, Ações do Quaresma, é propor ao ministro o reconhecimento da língua tupi como língua nacional, em vez de ser o português, porque ele dizia que a língua tupi-guarani seria a natural do país e que nós usávamos o português, era uma língua importada, e como ele era imensamente nacionalista, então ele queria que a língua oficial no país fosse uma língua natural da nossa terra. Policarpo tem uma postura nacionalista forte e, segundo ele, os índios são os verdadeiros brasileiros. Então, após esse evento aí, né, querendo a língua tupi como a nacional, ele é tido como louco e permanece internado no sanatório da Praia das Saudades por um período de 6 meses. E esse fato de ele ser internado se deveu ao fato de ele traduzir um ofício em português para o idioma indígena, e que descuidadamente, não foi de propósito, foi parar nas mãos de superiores. Então, depois disso aí, querer a língua tupi como a nacional, redigir esse ofício em língua tupi-guarani e ele cair em mãos de superiores. Então, ele foi tido como louco, desligado do seu serviço, internado
no sanatório que ficava na Praia das Saudades. Durante o período que ele ficou internado, ele só teve 3 visitas. 3 pessoas o visitavam, não foi 3 vezes, mas só 3 pessoas o visitavam. Era a Olga, o pai dela, Vicente Corleone, o compadre de Quaresma, e o Ricardo Coração dos Outros, que era o professor de violão de Quaresma, que eles acreditavam nas ideias de Quaresma, os seus ideais, então são os únicos que vão visitá-lo. Aí na parte 2 do livro, então aí termina, né, a primeira parte do livro, vamos para a segunda parte, na qual são analisados os problemas enfrentados pela porção rural do país. Porque aqui, quando ele sai do hospital psiquiátrico, seguindo o conselho da afilhada Olga, foi Olga que propôs a ele, né, se afastar da sociedade, viver uma vida tranquila no sítio, ele gostou da ideia. Então aí ele compra o sítio, localizado na cidade interiorana de Curuzu, a 2 horas do Rio de Janeiro. Diz no livro, a 40 quilômetros do Rio de Janeiro, mas com certeza, do jeito que eram as conduções na época, em 40 quilômetros ele ia gastar 2 horas, né, de viagem. Então, foi o nome do sítio era Sossego. Ainda que sua proposta inicial estivesse associada ao cultivo e à dedicação à agricultura, com o tempo, Quaresma começa a se aproximar de algumas pessoas. Então, quer dizer, ele foi para lá para isso, para cultivar a terra. Mas começa a aproximar de algumas pessoas, como, por exemplo, o tenente Antonino Dutra, que era o escrivão. Um dia foi até a casa do Policarpo pedir ajuda para a festa da Conceição, a festa ali do município. O major, que era contrário àquela política, aquela troca de favores, ele negou a ajuda. E a partir disso aí, os políticos da área começam a fazer de tudo para prejudicar o sítio. Começa a cobrar taxas e impostos que não eram cobrados antes, pedem para que seja capinado todo o redor do sítio, do Quaresma, ele tinha que limpar todo o redor do sítio, e, além disso, os lucros eram pequenos do que ele produzia no sítio e eles passaram a cobrar muitos impostos do Quaresma. Então, todos esses contratempos começam a desanimar o major Policarpo, que pensou que uma reforma agrária poderia ser até uma solução, mas que ainda era pequena diante de seus desejos de progresso para o Brasil. Então, aí, Policarpo queria agora uma mudança no governo. Bom, aí, então, falando do sítio que ficava no município de Curuzu, nós vamos lembrar dos personagens que aparecem, né, com mais frequência nessa segunda parte do livro, que era o tenente Antonino Dutra, como eu já disse, o doutor Campos, ambos ligados, né, à política do município, que começam a perseguir Quaresma, depois que Quaresma nega ajuda política a eles. O Felizardo, que era empregado do sítio, bom trabalhador, mas não produzia nas suas próprias terras, já comentamos sobre isso, e bebia muito. Bom, assim, a Chica era a esposa de Felizardo, era rezadeira, sabia fazer partos, curar doenças, e ela ficou com Adelaide quando o major foi lutar contra os revoltosos da Marinha lá no Rio de Janeiro. Bom, tinha também o Mané Candeeiro, que também era empregado do sítio de Quaresma e que gostava muito de canções. Ele compunha canções que falavam dos pássaros da região. Bom, lá na terceira parte do livro, nós vamos ler sobre as andanças de Policarpo pela capital federal durante a revolta da Armada e a sua desilusão final. Há aqui, nessa terceira parte, uma crítica feroz aos positivistas que apoiavam a Primeira República. Então, durante a revolta da Armada, o Policarpo Quaresma vai ao Rio de Janeiro, porque ele estava em Curuzu, no sítio do Sossego, até na segunda parte, agora já estamos na terceira. Então, ele volta para a capital, Rio de Janeiro, para apoiar o governo do Marechal Floriano, que estava sendo enfrentado pela Marinha do país. A Marinha estava lutando contra o governo do Marechal Floriano, porque quando foi proclamada a República, todos queriam um pedaço do bolo, ou seja, uma parte do poder. E o exército tomou conta e a marinha foi ficando de fora, né, sem pegar a parte do bolo, então começaram a se colocar contra o governo de Floriano e veio aí a revolta da Armada. E Policarpo estava lá, diz que para apoiar o governo.
Bom, ele foi levando um memorial acerca das experiências com a agricultura. Ele entrega esse memorial ao Marechal Floriano, e a gente pode perceber pela leitura que ele não dá muita importância, não só pelo jeito que ele conversa com o Policarpo ali, aquele jeito desinteressado mesmo, além de que, num determinado momento, ele rasga um pedaço da folha do memorial para escrever um bilhetinho para alguém levar para outra pessoa. Então, dá para mostrar o quão desinteressado ele estava. Bom, Policarpo, aí ele convida Policarpo para ingressar na revolta, Policarpo aceita e vai ser listado como major, porque ele já tinha esse título mesmo. Bom, com a revolta, o cotidiano do Rio muda e a guerra acaba fazendo parte do cotidiano dos brasileiros. Então, quer dizer, aquilo já passou a ser normal no dia a dia. O Ricardo, que era o amigo de Policarpo, tocador de violão, e seu professor de violão lá na primeira parte do livro, por ser considerado um patriota rebelde, ele é convocado para fazer parte como voluntário. Preocupado, ele pede ajuda ao major, não queria fazer parte de jeito nenhum, estava com medo, não queria ir, mas o major não pôde fazer nada e ele acabou como cabo na revolta, né? Ou seja, integrando o, os militares. Triste por estar afastado de seu violão, Ricardo continua a servir. E no decorrer da guerra, Policarpo dá ordens e vai para a troca de tiros e chega a matar um homem. Então, quer dizer, né, nisso aí, então ele vai para a linha de frente, mata uma pessoa e fica muito arrependido, não acreditando ter feito isso. Inclusive, ele escreve para Adelaide, mostrando como ele estava sentido, né, com o que aconteceu, então pedindo perdão e se sentindo culpado. Acabou se ferindo também levemente, mas precisou de cuidados e se afastou por um tempo. A revolta tem seu fim e Policarpo foi levado para a prisão na Ilha das Cobras sem um motivo que justifique. Bom, Quaresma, o motivo é porque ele se questiona porque, sendo ele tão patriota e tão apaixonado pelo país, teria aquele fim. Bom, ele questiona isso. O motivo que ele foi levado para lá foi porque, quando ele viu algumas coisas acontecendo, muitas pessoas, prisioneiros, sendo fuzilados, né, sem justificativa nenhuma, ele achou aquilo uma injustiça, né? Aquilo feria os direitos humanos. Então, ele escreve uma carta para o Floriano Peixoto, narrando isso, achando que aquilo não era do conhecimento do Floriano, sendo que aquilo era ordem da presidência, né, do presidente da República. Então, ele foi considerado foi como um traidor, por isso ele foi preso lá na Ilha das Cobras, quando ele era antes só o carcereiro. Bom, ele questiona por que, sendo tão patriota, tão apaixonado pelo país, ele teria aquele fim. Então, sabendo da notícia da prisão, quando Ricardo soube que Quaresma estava preso, ele tenta salvar o major a todo custo. Procura o tenente Albernaz, o coronel Bustamante, que mesmo sendo amigos de Policarpo, mas eles iam ficar sendo mal vistos se eles ajudassem o Policarpo agora, então não podia fazer nada, porque o Policarpo estava lá a mando do presidente. Eles tinham que fazer as vezes de fazer o gosto do presidente, porque senão eles não recebiam os favores que eles tinham, que eles queriam. Então, eles não podiam fazer nada. Então, aí o Ricardo procura a Olga, que era filhada, né, do Quaresma, que, mesmo contra a vontade do marido dela, o doutor Armando Borges, quando ela estava saindo com o Ricardo para ir procurar ajuda para o padrinho, ele tenta impedir, mas ela vai a si mesma, vai tentar liberar o padrinho. Só que, quando ela vai procurar ajuda, ela ouve todos dizerem, Quaresma é um traidor, um bandido. Então, ela viu que não tinha nada mais que ela pudesse fazer. Então, ela reflete que era melhor mesmo era deixá-lo morrer com seu orgulho, né, como um herói, em vez de ficar ali mendigando pela vida dele. E foi o que aconteceu. Bom, então, por hoje é só. E depois, na próxima aula, nós vamos fazer algumas questões sobre a obra Triste Fim de Policarpo Quaresma. Eu te espero lá, tá bom? Até lá.